Oi, gente, tudo bem? Eu fiz um post no Facebook ontem e eu ia responder lá, deixei um questionamento e realmente, como eu imaginava, ninguém respondeu ao meu questionamento. Eu fiz a seguinte pergunta: quem é o Espírito Santo? E talvez você responda imediatamente: é o Consolador enviado por Jesus. E aí eu te pergunto: quem é esse Consolador? Qual o seu papel fundamental nas nossas vidas? Como saber se ele habita realmente em nós? Primeira questão, eu fiz umas anotações aqui porque eu acho importante nós progredirmos no conhecimento de uma maneira inteligível. Então, a primeira questão, quando nós estamos maus, abatidos, fadigados, o que nós precisamos para amenizar a nossa dor nesse momento? Você já parou para pensar? O que você precisa? Está muito cansado, está estressado, está nervoso, está aflito com alguma coisa. O que você precisa nesse momento? Descanso e reflexão. Descanso para a sua alma, para o seu corpo, para a sua mente, porque ela fica esgotada. E reflexão. Por que eu estou passando por determinados momentos difíceis da minha vida? E aí a gente vê no Evangelho Jesus dizendo assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui nós temos, só nesse contexto aqui, não olhando isoladamente, mas fixando o nosso olhar em algumas revelações ou aprendizado ou ensinamento, conforme você queira dizer, nós temos respostas incríveis a questões importantes da nossa vida. Primeiro, ele diz: aprendei de mim. Então ele está chamando ao conhecimento. Ele está falando assim: olha para o meu exemplo. E o que eu tenho que aprender para ter uma vida melhor? Mansidão e humildade. Aprender não é só aprender. Aprender, porque uma coisa é eu ouvir, outra coisa sou eu praticar aquilo que eu ouvi. Então, aprender é você extrair o conhecimento e colocar como prática de vida. Mansidão e humildade. É fácil? Não, de maneira nenhuma. E ainda mais nos tempos atuais, onde tudo é muito louco, é muito para agora, é tudo eu quero mais, preciso ter aquilo, preciso de tantas coisas e o mundo está acelerado. E aí a gente não consegue ser manso e nem humilde. Mas ele está dizendo: toma sobre vós o meu jugo, o meu fardo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando nós seguimos esse ensinamento da mansidão e da humildade, quando a gente tenta pelo menos colocar em prática, ele garante que nós vamos achar descanso. E vê se não é bem assim que acontece. Quando nós estamos num momento de estresse muito elevado, estamos totalmente esgotados, chega um momento que a gente para tudo, larga a mão e sabe, quer ficar isolado do mundo, quer ficar ali só refletindo. E depois de muita reflexão, você começa a compreender a situação pela qual você está passando. E aí você consegue abrandar o furor, abrandar a tristeza, abrandar aquele sofrimento. Mas por que nós ficamos aflitos? Porque na maioria das vezes nós fazemos grandes planos
e esses planos exigem muito sacrifício, exigem muito dinheiro, exigem pessoas envolvidas, sabe? E quanto mais coisas nós acumulamos, mais estresse nós estamos adquirindo, porque quanto maior aquilo que eu projeto, maior é o desgaste para eu alcançar aquele objetivo. Então, quanto maior a sua estrutura social, maiores serão as suas preocupações. Você veja grandes empresários que têm que lidar com, têm que administrar suas empresas, muitos empregados, gerentes, você sabe que não pode confiar em todo mundo, sofre diversas traições, outra coisa é que você atrai muitas pessoas invejosas, outras pessoas interesseiras que se aproximam de você só para extrair, e a gente chama isso de vampirismo, porque ela extrai a sua energia, ela extrai tudo e você fica num estado emocional de desgaste absurdo. E aí, onde está aquela mansidão que Jesus nos orienta? Nós nem nos lembramos dela. Por quê? Porque nós planejamos tudo para fora, quando na verdade o ensinamento de Jesus era todo para uma transformação interior. Jesus estava numa vibe diferente. Ele queria tirar os grilhões da ignorância para poder transformar o indivíduo num ser melhor. Então, se preocupe mais em ser. E hoje eu tenho tido assim uma experiência maravilhosa de estar efetivamente buscando ser mais do que ter mais. Porque o ter, na prática, eu posso dizer para você que atrai pessoas negativas, invejosas, pessoas sugadoras de energias, pessoas que não são do bem, e isso te esgota emocionalmente e espiritualmente. E quando ele diz assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, as pessoas pegaram e deturparam isso como se a abundância fosse estar num patamar social muito elevado, como se a abundância fosse comer a melhor comida, vestir a melhor roupa, usar a melhor marca, quando na verdade a abundância que Jesus nos remete é uma abundância de qualidade de vida interior, porque quando você está bem por dentro, isso reflete do lado de fora. Essa abundância de conhecimento que ele fala, aprendei de mim. Então, quando ele fala aprendei de mim, se nós praticarmos isso, nós vamos ter recursos infalíveis para qualquer situação, porque ele deu exemplo de todas as situações possíveis. Ele enfrentou mentirosos, fofoqueiros, prostitutas, ladrões, assassinos, traidores, como lidar com todo tipo de gente. Todo tipo de situação, perseguição, você que se acha perseguido na empresa, no trabalho, na família. Gente, Jesus deu todas as orientações de como gerenciar essas situações. Ele passou os seus 3 anos de ministério fazendo o quê? Ensinando, dando exemplos, mostrando como lidar com cada situação. Então, se você falar, eu fui traído, Jesus também foi. Mas mataram alguém da minha família, eu tô com ódio, isso e aquilo. Jesus, ele foi morto. Ele viu pessoas que ele amava morrer. Mas eu vi, eu tô lidando com uma situação de doença. Jesus mostrou que nem toda doença é para a morte. Então são inúmeros aprendizados que, se nós nos dedicarmos ao conhecimento, a esse aprender de mim, que ele fala, nós vamos aprender a gerenciar as situações da nossa vida. É fácil? Claro que não. Não foi fácil para Jesus, vai ser fácil para mim, vai ser fácil para você? De jeito nenhum. Mas esses ensinamentos de Jesus foram massificados durante todo o seu ministério. E não foi à toa. Seus ensinamentos trouxeram transformação para pessoas que eram um nada e passaram a ser valorizadas. Eu fico imaginando aquela mulher que foi pega em adultério
e levado até ele e para ser testado, perguntaram para ele o que deveriam fazer, porque a lei de Moisés dizia que deveriam apedrejá-la. E aí ele faz a pergunta: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Não foi nenhuma pergunta, foi uma afirmação. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí ele continua escrevendo, e quando ele olha, todos foram embora, jogaram suas pedras no chão, foram embora, deixaram aquela mulher ali, olho a olho com Jesus. E ele pergunta: onde estão os seus acusadores? E aí ela diz: foram embora. E aí ele diz: eu também não te julgo, vai e não peques mais. Ele nos ensina que as práticas erradas que as pessoas têm na vida, elas não são passíveis de julgamento dos outros, porque talvez você não seja aquele que seja pego em adultério, mas talvez seja pego em fraude, seja pego em mentira, seja pego em traição de outras ordens, seja pego na inveja, na fofoca, na maledicência. Então, todos nós temos os nossos pecados. Eu não gosto muito dessa palavra. Nós temos as nossas falhas. Nós cometemos os nossos erros. Então, quem somos nós para julgar alguém? Então, você sabe, nesse contexto, o que ele quis mostrar com isso de verdade? Vai e não peques mais. Gente, isso é um ensinamento. Quando nós não julgamos, quando nós ensinamos, quando nós damos testemunho de vida, quando somos exemplo, as pessoas ouvem o que nós dissemos. E eu vejo muita gente falar que eu preciso adorar a Deus em espírito e em verdade, mas você sabe o que é adorar a Deus em espírito e em verdade? Ou você acha que é só ir a um templo e começar a levantar suas mãos, cantar louvores emocionantes, gerar uma comoção, sentir um arrepio, um frio na barriga, uma vontade doida de gritar: Jesus, eu te amo, naquele momento, mas saiu dali depois daquela 1h30, 2 horas de reunião, você sai dali e continua sendo a mesma pessoa. Dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, mas no íntimo você continua sendo aquela mesma pessoa que precisa ser transformada. Adorar a Deus em espírito e em verdade é adorar a Deus com consciência dos ensinamentos de Jesus. Consciência, mas praticando aquilo que ele ensinou. Porque a sua vida ela precisa condizer com aquilo que você fala. Se você tem consciência, mas você não pratica, isso não é adorar em espírito e em verdade. O espírito da verdade que está trazendo a consciência para você, ele só torna verdade na tua vida quando você pratica aquilo que você aprendeu. Jesus ele pregava no tempo da lei, onde era muito difícil, ele ensinava, ele foi um revolucionário. Tem pessoas que não reconhecem Jesus como Deus, mas reconhecem Jesus como um grande profeta, como um grande homem, como um grande exemplo. E eu estou falando dessa pessoa, dessa divindade, mas desse homem que ensinava no tempo onde a lei era muito rigorosa. E a lei dizia que se você tropeçasse em um só ponto da lei, você se tornava culpado de todos. Era o tempo do olho por olho e dente por dente. Mas ele veio naquele momento para revolucionar e libertar o povo da escravidão, da ignorância religiosa. O adorar a Deus naquela época era impossível, porque as leis eram tão pesadas que ele teve que dizer: toma para si o meu jugo, o meu fardo, porque ele é suave. O meu jugo, ele não é pesado. O meu fardo, ele é leve. Ele é justo. Jesus era justo. Então, quando ele estava chegando ao final do seu ministério,
Ele disse, eu vou, mas eu não vos deixarei órfãos. Ah, gente, que coisa linda. Ele se preocupou em mostrar para aqueles que estavam acompanhando a sua caminhada que ele não ia deixá-los sozinhos. Ele estaria com ele. Ele diz ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. O que Jesus está querendo dizer aqui? Aqueles que diziam que estavam seguindo os seus ensinamentos, estavam acompanhando o seu ministério, que viram prodígios e milagres, ele diz o seguinte: a prova do seu amor por mim é guardar aquilo que eu ensinei. Ponto. E ele diz mais: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador. Porque Jesus, com suas palavras, com tudo que ele fazia, ele consolava, ele libertava, ele curava, ele fazia tudo. E ele diz, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Olha, essa é uma revelação linda que eu não vejo as pessoas pregarem, ensinarem. Eu não estou aqui para pregar, eu estou aqui para tentar fazer você olhar para dentro de você e examinar aquilo que você já tem aí dentro e colocar para fora e projetar as melhores coisas, as melhores energias, os melhores sentimentos. E ele fala que o Espírito da verdade ficará contigo para sempre. Que Espírito da verdade é esse, gente? Que fica com a gente para sempre. Que o mundo não pode receber. Gente, lembra que no tempo de Jesus, a Bíblia não era do jeito que é hoje. Havia lá os papiros, havia os escribas, tudo, mas era tudo muito guardado a 7 chaves e tinha que ter um intermediário e tinha que ter os sacrifícios, tinha que ter o sacerdote que entrava uma vez ao ano para dentro do templo e entrar no Santo dos Santos amarrado para poder ser puxado depois para fora. Gente, umas coisas assim que uma loucura. Que você olha, e eu entendo por que muita gente não vem para Cristo, porque elas olham o Velho Testamento e vê um Deus cruel, vê um Deus amargo, um Deus destruidor, um Deus que fere, que machuca. E ele fala no Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Naquele momento o mundo não podia receber. Naquele momento. Mas aquelas pessoas podiam porque eles viam. Então, eles viam quem? Eles viam Jesus, eles viam os seus ensinamentos, ele habitava com eles. E ele diz, porque habita convosco e estarás em vós. Quem habitava com aquele povo? Jesus, durante todo o seu ministério. E por que ele estará em nós? Porque tudo que ele ensinou está à nossa disposição. Jesus, ele combateu todo o tempo, gente, as falsas interpretações da vontade de Deus. Ele se revoltou, ele teve um momento de ira porque as pessoas persuadiam as outras pelo medo, quando na verdade o Senhor é amor, Jesus é amor, Deus é amor. E a reforma mais radical de Jesus foi reduzir aquelas centenas de leis que deveriam ser cumpridas à risca, e se tropeçasse em um só ponto estaria condenado. Então todo mundo estava condenado, porque não tinha condições de um ser humano comum, cheio de mazelas, deficiências, cumprir tudo aquilo que era imposto, que na verdade num pano de fundo tinha
como objetivo só beneficiar a família sacerdotal, era só isso. E ele vem revolucionando isso e dizendo, olha, aqui está toda a lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nisso está a lei e os profetas. Gente, tem noção do que é reduzir centenas de leis impostas por homens, dizendo o seguinte, ame a Deus sobre todas as coisas, aí ele está falando da fé, do seu relacionamento com o divino, e amar ao próximo como a si mesmo, como a ti mesmo. Amor, caridade, compaixão, misericórdia. Agora, como eu vou conceder algo que eu não possuo? Por isso, examina-se a ti mesmo. Então, afinal, qual é o jugo de Cristo? O jugo de Cristo é compreendermos os seus ensinamentos e nos envidarmos de todos os esforços possíveis para entender e praticar essa mensagem imortal do amor. Gente, o amor parece uma coisa pequena, mas é tão complicado você aplicar isso na vida, porque você colocar Deus acima de todas as coisas é você subjugar a sua vontade. Não que a sua vida não tenha que ter planos, projetos, não é nada disso. É porque quando nós temos uma fé num poder superior, que eu chamo de Deus, outras pessoas chamam de outras coisas, mas quando nós temos essa fé, ela nos leva a querer ser melhor, a nos tornar melhores. E nisso, nós começamos a aprender o real sentido do amor. E só assim a gente pode entender como amar o próximo. É claro, gente, que nessa caminhada nós teremos tantas aflições. Nós seremos tentados, provados, ficaremos aflitos, mas quando esse amor a Deus sobre todas as coisas nos leva a refletir. Essa reflexão, ela nos leva ao conhecimento do certo e do errado, do que é justo e do que é injusto. E nos levará a percorrermos caminhos mais seguros e tomar decisões mais acertadas. Então, gente, só vai sofrer demasiadamente aquele que não tiver, de fato, adorando a esse Deus em espírito e em verdade. O fardo de Cristo são os ensinamentos que ele nos deixou. O fardo dele é só esse. Mas foram tantos ensinamentos que às vezes a gente se perde neles. Mas não é uma obrigação, é uma orientação. O primeiro ensinamento que nós precisamos entender é que o primeiro consolador foi Jesus. Com a sua prática de vida, com o seu amor expandido por toda aquela região naquela época, seus exemplos, seus milagres, prodígios, sua prática de vida e de fé, porque ali ele era um homem como qualquer um de nós, humano. O segundo consolador, que aí nós precisamos entender, que aí a gente fica falando assim, o Consolador é o Espírito Santo. Gente, vamos abrir a nossa mente. O segundo Consolador, que ele disse que estaria em nós, é o conhecimento genuíno dos ensinamentos que ele nos deixou livres de dogmas, livres de religiosidade teológica, livres de tudo isso. É o ensinamento puro e simples do amor de Jesus. Prática de fé, de caridade, de compaixão, de misericórdia. E com isso, com esse novo Consolador incutido na nossa consciência espiritual, quando nós enraizamos isso e alicerçamos isso aí a nossa casa na rocha, né? A rocha do conhecimento. É o véu da ignorância sendo rasgado pelo conhecimento. Tanto que a Bíblia diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Naquela época, o mundo não podia conhecer, mas agora, com todas as formas de acesso possíveis ao conhecimento, só permanece na ignorância quem quer. Não tem mais desculpa. Hoje nós temos todos os acessos possíveis e toda a liberdade possível para buscar conhecê-lo. E qual é o maior consolo, gente, que alguém pode receber em meio a uma aflição, uma perda, um sofrimento, uma dor? Qual é o maior consolo? O primeiro consolo é a compreensão da causa daquilo que nós estamos passando. O motivo pelo qual eu estou passando. Por que eu estou assim? Por que eu estou passando por isso? Mas não no sentido de questionar a Deus, mas no sentido de compreender a causa para acharmos uma solução para os nossos problemas. Segunda consolação que nós temos é a confiança por meio da fé. Porque quem nutre um relacionamento com Deus, com um ser supremo, com um ser divino, e fortalece a sua fé, se colocar uma pessoa que tem uma certa afinidade com a espiritualidade, precisa ser, porque pode ser de um grãozinho de mostarda, lembra? Que ele falou, se ainda que tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, lembra dessa passagem? Então, se você tiver uma certa afinidade com a espiritualidade, no momento da dor você expande isso. Isso é amplificado, é ampliado dentro da nossa consciência. E isso nos gera força, nos gera energia para lutar, para guerrear, no sentido de buscar solução. Não de brigar, de lutar contra alguém, mas lutar contra a nossa própria consciência quando ela se mostra negativa, quando ela se mostra pessimista. E aí a gente encontra força. E a terceira consolação é a certeza do amor que ele lança fora todo medo. O amor que nos envolve, o amor que é Cristo em nós, lança fora todo medo. Então, gente, o Espírito Santo, na minha visão, é o conhecimento específico. O Espírito é o conhecimento. Santo, porque foi um ensinamento separado, revolucionário daquela época, ao qual veio trazendo benefícios durante séculos e séculos, e nós estamos aqui ainda falando dele. Então, é um conhecimento específico e separado, deixado por Jesus, ao qual todos nós podemos hoje ter acesso. Livre acesso, porque antes não era livre. Eu te pergunto, qual a única coisa que ninguém pode tirar de você? A única coisa que ninguém pode roubar de você? O conhecimento. Ninguém pode tirar o Espírito Santo de você se você buscar tê-lo dentro de si, buscar esses ensinamentos que ele deixou. E ainda que não haja mais fontes, mais acesso, se você tiver isso gravado no teu coração e na tua consciência, isso não vai poder ser roubado de ti. O conhecimento, gente. Por isso ele disse: habitarás em vós o Consolador, o Espírito da verdade. Esses ensinamentos de Jesus nos consolam. Ele nos ensina a atravessar cada etapa. Ele traz palavras poderosíssimas que traz consolo para nossa alma ferida, machucada, como é o caso que eu estou enfrentando agora, e eu estou cada vez mais mergulhada em buscar, estou imersa nessa busca por esse conhecimento, para que esse Espírito Santo, que é um conhecimento genuíno e que eu possa praticar, esteja dentro de mim de verdade, em espírito e em verdade. O consolo, gente, vem através da consciência das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai, qual é a sua missão. Você sabe qual é a sua missão aqui na Terra? Você não é só peregrino e forasteiro, como a Bíblia diz, porque ela não diz apenas isso.
O problema é que as pessoas pegam um texto isolado, começam a repetir isso e não tem aquela coisa, se você disser uma mentira 1000 vezes, ela vai se tornar verdade. Então, se você pega e faz da mesma forma, você vai estar cometendo um erro. Lembra, a lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o consolo que nós temos. Conhecimento e amor. Beijo de luz para você. Que Deus te abençoe.